Gente, eu falei nos stories pra vocês que eu andava muito agradecida à vida, né? Muito feliz, muito tranquila e que eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu tenho feito para isso acontecer. E eu vou tentar não viajar muito na batata para explicar primeiro o porquê que eu faço essas coisas que eu faço, né? E se de alguma forma isso ajudar você, né? Eu sei que tem muita gente que vive uma vida muito preocupado assim, com as coisas materiais mesmo, né? A gente tem que dar conta da vida na Terra, a gente tem que pagar contas, a gente tem relacionamentos, amizades, família, e as coisas às vezes são turbulentas, né? A gente tem emoções para lidar, às vezes a gente não se entende, a gente não se conhece e por isso a gente tem atritos, né, nos nossos relacionamentos, ou na vida, no trabalho, né, na vida financeira, enfim. E eu sou como vocês, né? Estou aqui no planeta Terra e eu percebi uns anos atrás que quando eu estou focada só nas coisas da matéria, a vida fica muito pesada, sabe? E quando eu juntei isso com a espiritualidade, né, com uma busca pelo autoconhecimento, mas não só da minha psique, algo que vai além do plano físico, né? Quando eu comecei a buscar isso um pouquinho e quando eu comecei a querer confiar em Deus, as coisas começaram a ficar mais leves, certo? Então, eu comecei primeiro a despersonificar Deus, né? Eu entendo a vida como Deus, o amor como Deus, o universo como Deus, né? Eu não vejo Deus como uma pessoa, né? Mas talvez mais como uma manta energética que permeia tudo, que é a verdade, né? E a gente está aqui vivendo as coisas e a gente não tem consciência da dimensão do que é Deus, do que é essa vida, né? A gente não, às vezes não sabe o que está fazendo aqui e fica nessa coisa, né? Nessa agonia. Então, quando eu começo a me sentir angustiada com algum aspecto na minha vida, quando eu me lembro de voltar e me conectar com esse algo maior, né? Quando eu volto a querer confiar que está tudo bem, que tem algo que eu não estou percebendo, mas que eu posso ficar tranquila que logo as coisas vão ficar bem, isso já me tranquiliza, né? E de uns tempos pra cá, eu voltei a buscar por técnicas na internet, né? Para as coisas ficarem melhores. Não sei se vocês seguem canais eu chamo canais de espiritualidade. São canais que me ajudam a voltar pro meu eixo, né? E aí tem dois que eu tenho visto com mais frequência, e não que eu veja sempre, mas às vezes me chama um título assim, né, um vídeo, e aí eu assisto aquilo e é certeiro. Então eu queria recomendar para vocês um canal no YouTube que se chama Temporariamente Humana, é o canal da Mai, né? E tem um canal que eu não sei se tem nome, mas é do Carlos Cassaú, tá? E são duas pessoas que ensinam muitas coisas e que têm trazido insights para mim muito importantes. Então, eu já tinha vivido o que eu estou vivendo agora um tempo atrás, né? E aí parece que a gente fica bem por um tempo, faz as coisas e depois começa a esquecer de continuar fazendo
o que está dando certo, né? E aí a gente volta a sentir angústias e medos e coisas de uma maneira desconfortável, porque essas coisas a gente vai sentir, né? Mas não precisa ser tão sofrido e desconfortável, sabe? Ou não precisa durar tanto tempo, pode ser mais breve, a gente pode entender mais rápido o que está acontecendo e como sair dessa situação. Então, assim, uma das coisas que já tem uns meses que eu vi num vídeo do Carlos Cassaú foi sobre servir, né? E ele fala do trabalho, né, como um serviço, e que quando a gente foca em eu preciso trabalhar para pagar contas, a gente está focando no que não importa, sabe? E eu lembro muito daquela frase que acho que está na Bíblia, né? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Eu acho que combina um pouco com a ideia dele do vídeo lá, que eu assisti, no sentido de quando você faz algo pelo prazer de fazer, né? Porque isso traz um bem para a humanidade e um bem para você, quando você consegue se alegrar por fazer um bem, né, ao próximo, o dinheiro vem, sabe? Porque você não está fazendo pelo dinheiro, o dinheiro é uma consequência, né? Ele é uma energia. E quando você está em movimento, quando você está ofertando para o universo, naturalmente isso vem de volta, né? A onda ela vai e volta, ela vai e volta. Então você dá e você recebe, né? Se a gente está dando demais e não está recebendo, talvez exista alguma coisa aí que a gente está dando do jeito errado, sabe? Talvez sentindo, quando a gente dá, sentindo que não está recebendo, esse já talvez não seja a maneira mais alinhada, né? Isso eu estou refletindo aqui agora, gente. Porque a verdadeira doação, né? Eu não estou fazendo porque eu quero receber em troca, eu não estou, né, assim, te ajudando porque eu quero que você me dê algo em troca, um reconhecimento em troca. Eu estou fazendo isso porque me faz bem fazer isso, né? E se você reconhecer isso e me gratificar de volta, que massa! Mas se você não fizer isso, não me gratificar, não reconhecer o que eu estou fazendo por você, isso não me afeta, né? Eu acho que a verdadeira doação, o verdadeiro serviço, ele é nesse sentido. E meio que se eu faço algo por você e você não reconhece isso, esse reconhecimento ele vem através de outros caminhos, porque eu estou fazendo de coração, né? Então, eu estou dando para você e não necessariamente eu vou receber de você, né? Aquilo que eu preciso vem de outras formas, porque tem outras pessoas que estão também nesse movimento de ofertar, né, o melhor de si para o mundo, sem esperar algo em troca direta, sabe? As coisas simplesmente elas acontecem, elas fluem, né? E tudo o que acontece na nossa vida pode servir para a gente crescer, né? Se a gente estiver atento para enxergar isso. E todas as coisas são mestres que querem nos ensinar sobre o alinhamento, sobre qual é o caminho de menos esforço, né? O que eu preciso fazer para que a vida seja leve, né? E aí, assistindo o canal da Mai, eu entendi uma coisa sobre uma frase que é muito falada nesse meio espiritualista, que é eu sou o eu sou. Ela tem uma aula sobre isso e eu quero compartilhar a maneira como eu entendi, tá? Que eu não sei se vai fazer sentido para vocês, mas fez sentido para mim e me colocou num estado muito mais fluido, né? Então, assim, tá funcionando, né?
que é o seguinte: quem é o eu sou, né? Acho que não é nem quem, talvez o que. Eu entendo o eu sou como Deus, a verdade, o amor, né? O caminho. Eu sou, ponto. E tá além, talvez, da nossa compreensão humana, mental, muito além. Mas existe esse eu sou, né? Que é onisciente, que eu não sei se eu já falei aqui agora, né? De uma metáfora que me ajuda a entender isso, mas pensa na vida como um jogo de quebra-cabeças e você tá aqui montando esse jogo, né? Pegando as pecinhas, encaixando, e no final da vida você tem que ter montado o quebra-cabeça, por exemplo, né? Só que você não sabe qual é o resultado final, você tá aqui vivendo e você vai vendo se essa peça aqui encaixa com aquela ali, às vezes encaixa, às vezes não encaixa, e você tá meio às cegas, né? Porque você não tem nem a caixinha do jogo para dizer essa é a imagem final. Às vezes a gente não tem essa imagem final, a gente ainda está um pouco perdido, né? Mas esse eu sou, ele sabe qual é a imagem, porque a obra já está pronta, né? E a gente está aqui só montando o quebra-cabeças. Então, a partir do momento que eu, ego, eu, personagem, eu, avatar aqui na Terra, busco me conectar com esse eu sou, que enxerga as coisas de uma outra perspectiva, né? Eu consigo montar as pecinhas do quebra-cabeça mais rápido, mais fácil, mais fluido, com mais tranquilidade. Se uma peça não encaixa com a outra, isso não vai me causar aquela aflição horrorosa que às vezes a gente sente, né, e fica, porque basta eu pedir uma orientação. Me mostre qual é a peça mais próxima, qual é o próximo passo, sabe? E pode ser até que a gente vislumbre como é o quebra-cabeça no final, né? O que eu vim fazer aqui? Quais pecinhas eu vim unir? Porque eu não estou fazendo isso aqui sozinha, tem bilhões de seres encarnados nesse planeta, cada um responsável por um pedaço do quebra-cabeça, né? E então eu entendi esse eu sou como Deus, e eu entendi que eu, em alinhamento, sou o eu sou, né? Eu em alinhamento, eu sou um canal de manifestação dessa verdade maior. Então, quando eu entendi dessa forma, eu nem sei se foi assim que a Mai quis dizer no vídeo dela, lá no canal, que tem milhões de vídeos, mas quando eu entendi dessa forma que em alinhamento eu sou Deus, né? Eu sou um canal de manifestação, então eu comecei a pedir para que eu estivesse sempre alinhada com essa verdade, e que nos momentos de angústia, de tristeza, quando eu sinto essas coisas, eu tento me lembrar que eu sou um canal, né? E que essas emoções ou essas situações que eu estou vivendo e que são desagradáveis, talvez para o meu ego, né, para a minha mente, elas têm um porquê de ser, elas estão me guiando para o caminho de menor esforço, né? E vai chegar um ponto onde essas experiências vão ser cada vez menores, porque eu vou estar cada vez mais alinhada, né? Mais conectada, e talvez quando acontecer uma situação que antes eu interpretaria como desagradável, hoje, alinhada, eu não vou nem perceber como algo ruim, porque eu vou entender que faz parte do fluxo, né, das coisas, e tá tudo certo, sabe? Então, pensar dessa forma, viver dessa forma, tem me feito bem. Todos os dias de manhã, então o que eu tenho feito, né? Todos os dias de manhã eu acordo e penso, eu sou o eu sou. E dentro disso, eu estou dizendo, eu quero ser um canal de manifestação da verdade na minha vida e na vida de todas as pessoas ao meu redor. Consigo sempre? Não, claro que não, ainda não. Mas eu estou neste caminho, né? E as respostas vão chegando, sabe?
e mais coisas que me colocam nesse caminho de alinhamento vão chegando, sabe? Então, além disso, uma outra coisa que eu comecei a fazer, só resumindo, né, acho que eu já falei até agora, é servir, ofertar o que eu tenho de melhor para as pessoas sem esperar nada em troca. E o meu trabalho mesmo, né, de professora de canto, dar aulas e lembrar que eu faço isso porque existe um ser humano na minha frente, né, que está buscando alguma coisa e que através da voz, através do canto, ele se expressa. E que eu tenho a possibilidade de auxiliar nesse processo, né? E eu faço isso com amor, e eu não faço isso só pelo dinheiro, né? E aí o dinheiro ele vem porque é uma troca natural, né, assim, no planeta, mas ele vem não só dessas relações de trabalho, ele vem de outras formas também, né? E, bom, é o servir, é o conectar com a verdade divina, eu sou, né? E recentemente eu comecei a fazer uma outra técnica que eu aprendi com a Mai também, sobre... Vou dar uma pausa aqui, gente, por causa do barulho ali fora. Gente, eu acho que não sei quanto tempo vai levar ali, espero que não esteja muito barulho aqui no vídeo, atrapalhando o caminhão lá fora. A outra técnica que eu aprendi recentemente e que me ajuda a entrar num estado, uma frequência, né? Acho que tá indo embora. Pronto. Que me ajuda a entrar num estado vibracional mais feliz, mais tranquilo, é pensar nas coisas como passado. Tipo assim, quando eu tô vivendo uma situação que está desconfortável, né, eu enxergar aquilo como algo do passado e me visualizar no que eu quero viver. Então, por exemplo, ela deu um exemplo no vídeo, né? Você abre a geladeira e não tem nada para comer. E aí você pensa imediatamente, nossa, ao invés de ficar triste, né? Meu Deus, eu não tenho nada para comer, as coisas não estão dando certo, eu não tenho dinheiro. Ao invés de entrar nessa onda, você pensar assim, nossa, eu me lembro de quando eu abri a geladeira e não tinha nada para comer. A sensação era de desamparo, a sensação era de que nada dava certo na minha vida. E aí você pode fazer isso que, eu acho que ela não falou no vídeo, mas você pode fazer. Eu percebo, hoje, Ronaldo aqui, ei filhote, você pode pensar, nossa, eu lembro de quando eu não tinha nada para comer, mas hoje eu tenho condições, hoje eu como o que eu quero, hoje eu tenho dinheiro suficiente, aconteceu um milagre na minha vida, eu consegui um trabalho que me pagava melhor, e você começa a visualizar aquilo que você quer viver, né? Se você não tem muita clareza do que você quer viver, você pelo menos já sabe o que você não quer, né? E você pode ir buscando até essa clareza, né? Nessa busca por esse alinhamento, nesse eu sou o eu sou, nesse eu me entrego à vontade divina, você vai começar a ter mais clareza do que você precisa e quer fazer neste planeta, nesta vida, né? Então, sei lá, num relacionamento afetivo, você não tá legal. Então você pode pensar, nossa, eu me lembro de quando eu tinha atritos com fulano e era bem desconfortável, eu me sentia triste, eu sentia raiva, né? Mas eu também me lembro de quando as coisas começaram a se acalmar no meu coração, eu me lembro de quando eu comecei a ficar mais em paz e me expressar de uma maneira melhor com as pessoas ao meu redor, né? E a minha relação com o fulano se transformou, sabe? Você pode pensar dessa forma, ou eu consegui seguir a vida sem estar apegada a fulano, né?
E quando a gente para de querer que as coisas sejam de uma determinada forma e começa a entender que elas são como são, sabe? E que tudo vai acontecer da melhor forma para o todo, para você e para o todo, então a gente pode relaxar nisso. E eu costumava dizer confiar, né? Confiar em Deus, confiar nessa verdade, nesse amor. Mas ontem eu aprendi uma coisa muito legal com meu amigo Caetano. E ele falou sobre... A gente estava conversando sobre dualidade, né? Sobre o sim e o não, o bom e o ruim, né? E a confiança e a desconfiança. E quando você confia, existe ainda a possibilidade de desconfiar, né? Então, se eu confio em Deus, existe ainda algo em mim que pode desconfiar desse Deus, né? Desse amor, dessa bondade divina. Mas aí ele me deu um exemplo das coisas serem como são e você não precisar confiar em Deus. No sentido, eu não sei se eu vou conseguir explicar a dimensão do que eu aprendi ontem, mas assim, ele deu um exemplo de um copo que estava em cima da mesa. Ele falou, você não confia que o copo está em cima da mesa. Você sabe que o copo está em cima da mesa, né? Não faz sentido você desconfiar que o copo não está na mesa ou que ele está. Ele está lá, né? Ele falou assim também, você está aqui me vendo? Você não confia que você está me enxergando, você está me enxergando, né? Ai, então, quando a gente entende que as coisas são como são, não faz sentido nem confiar em Deus. A gente sabe que Deus que eu sou, né? E eu sou amor, verdade, bondade, harmonia, sabe? E não faz sentido acreditar que essa verdade possa me machucar de alguma forma, porque eu acho que o que acontece às vezes, né, antigamente eu pensava, e às vezes talvez eu ainda vá sentir isso, algo do tipo, eu quero que a vontade de Deus se faça na minha vida, mas e se a vontade de Deus não for tão boa assim, né? Não for tão boa quanto a minha vontade, tipo, eu quero ser milionária. Mas não, que se faça a vontade de Deus na minha vida. E se Deus quiser que eu seja pobre? Sabe? Porque soberba, né? Porque ostentação não pode, né? E aí eu já não quero mais tanto assim que a vontade de Deus se faça na minha vida, porque eu tô desconfiando desse Deus, né? Mas não, quando a gente começa a entender e sentir que não é uma questão nem de confiar que Deus quer o melhor pra gente, simplesmente é assim. E as coisas boas, elas estão disponíveis e a gente pode acessar isso quando a gente está em alinhamento, né? As coisas ficam mais fluidas, mais fáceis, mais leves e começam a dar certo, né? Então, eu tenho me sentido muito grata no meu dia a dia, até com as coisas desconfortáveis que me acontecem, e consigo voltar para o meu eixo muito mais rápido, no sentido de não ficar me sentindo mal, desconfortável com algo que não foi como eu esperava, porque eu tenho buscado isso, essa conexão ou reconexão, ou porque quando a gente fala de conectar parece que esteve desconectado, né? E na verdade não. É retirar os véus de ilusão mesmo, sabe? É como se tivesse um pano aqui e você acha que você tá sozinho no mundo e que as coisas estão dando tudo errado, aí você tira o véu e você vê que tava tudo sempre certo, né? Quanto mais a gente vai se conhecendo, fazendo essa retirada de véus, mais as outras pessoas vão fazendo isso também. E aí a gente vai, né, meu amorzinho, conseguir a Terra que a gente tanto sonha, um planeta melhor,
porque você tá sendo melhor, no sentido, não que você não seja bom agora, né? Mas a gente tem níveis de consciência e a gente precisa despertar para níveis de consciência fora da ilusão, sabe? Quanto mais pessoas saírem da ilusão, mais a gente vai viver o paraíso na Terra. Basicamente isso. Que vocês sabem, eu já falei sobre isso por aí nos stories, que é algo que realmente me move, né? É algo que eu realmente quero ver acontecer e que eu sei que depende de mim viver isso, sabe? E que se eu conseguir viver isso, mais pessoas vão conseguir, até que todas vão conseguir. E vai ser maravilhoso isso. E esse processo todo já é magnífico e maravilhoso. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês por hoje. Eu não sei como encerrar esse vídeo, eu não sei quem vai ver até o final, se fez sentido, né? Se vai fazer sentido para alguém, se alguém vai ter paciência de assistir tudo isso. E, enfim, vamos conversar, né? Se quiser, a gente conversa mais sobre isso. Às vezes eu sei que talvez eu me perca nos pensamentos, talvez eu ainda esteja aprendendo a expressar melhor essas coisas que eu sinto, né? Mas eu quero expressar melhor, então se você quiser conversar, a gente conversa, tá? E aí você pode comentar, pode mandar mensagem, pode qualquer coisa, a gente vai trocando ideia, tá bom? Um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite e é isso, a gente se vê por aí.